A Champions League é a maior competição de clubes do mundo e tem muita história por lá que foi escrita por brasileiros, tá? Então hoje a gente vai contar pra vocês quem são os 10 maiores artilheiros brasileiros da história da Liga dos Campeões. Então vem comigo. A gente abre a lista então com gente bem pesada e gente nem tanto, né? Isso porque tem 3 jogadores meio que empatados na 10ª posição com 18 gols. São eles Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano e William. O William não tem exatamente uma história tão vitoriosa ou celebrada na Champions League, porque ele nunca venceu a competição, nunca esteve muito perto de vencer e também nunca fez grandes gols importantes. Possivelmente o gol mais valioso que ele fez foi nas oitavas de final da temporada 17-18 contra o Barcelona, mas meio que ficou por aí, tá? Só que além desses 18 gols que ele marcou por Chelsea e Shakhtar Donetsk, ele também fez mais um naquela fase que a gente costumou chamar de pré-Champions, né? Os playoffs de classificação para Champions, só que não são considerados oficialmente como gols de Champions League, tá? Essa fase eliminatória. E tem uma curiosidade, um ano antes do William chegar no Chelsea, o Chelsea ganhou a Champions. E um ano depois de ele sair do Chelsea, o Chelsea também ganhou a Champions. Sabe o que isso quer dizer, né? Exatamente, nada. E também com 18 gols está o Juninho Pernambucano, cuja passagem pelo Lyon e pelo futebol francês é absolutamente incontestável, né? Existe um Lyon antes e um depois de Juninho, só que na Champions League o clube dele nunca esteve muito próximo de ganhar, então assim, não é uma passagem gloriosa, porém 18 gols na competição. É um negócio brutal para a posição dele. O melhor registro do Juninho foi na temporada 2003-2004, quando ele marcou 5 gols, incluindo um absolutamente brutal contra o Bayern de Munique. Só que talvez o mais famoso tenha sido aquele gol contra o Barcelona em 2009, em que ele tava com um ângulo completamente bizarro e tira um chute maluco da cartola para conseguir deixar o Victor Valdés, goleirão do Barça ali, totalmente perdido. E um detalhe interessante do Juninho na Champions é que na temporada 2004-2005 ele faz 4 gols, tá? Sendo que foram os 4 de falta, amigo. O que esse cara batia bem na redonda não tá escrito. Já diferente do Juninho, o Ronaldinho Gaúcho não só fez bastante gols na Champions League, né, tá empatado com 18 aí, mas também conseguiu vencer ela, que foi naquela edição de 2005-2006, quando o Barça conquista apenas a segunda, né, Champions League da sua história. A primeira Champions League do Bruxo já foi icônica, porque foi simplesmente aquela que ele faz o famoso gol da sambadinha contra o Chelsea, né, enquanto a temporada do título acabou sendo a melhor dele em termos goleadores, quando meteu 7 gols, e depois de sair do Barça, ele foi pro Milan, e lá ele marcou 4 gols em Champions League, desses 18 que ele marcou o total. Só que no geral, sempre que a gente fala da carreira do Ronaldinho, e isso também vale pra Champions League, muito mais do que números impressionantes, né, a parada dele sempre foi a magia, o diferencial, o espetáculo que ele dava dentro de campo. Se a gente for ver por média, o William fez 71 jogos na Champions, o Juninho 59 e o Ronaldinho 47. Então nos critérios de desempate, Ronaldinho é aqui o 10º colocado dessa lista, beleza? E se a gente falou de 2 lendas com os nomes gravados no futebol europeu, o 9º lugar aqui vai de um jogador muito mais recente, que é o Gabriel Jesus. Ele tem 20 gols na competição, sendo que a primeira temporada dele foi lá em 2017-2018, ele começou a jogar cedinho, né? Tanto é que hoje ele tem apenas 25 anos, mas já jogou 5 Champions e tem 4 gols em 4 edições diferentes, que é uma marca bastante interessante. Aí alguns vão falar, não, mas o Gabriel Jesus só faz gol em time fácil, babá. Na temporada 17-18, ele fez gol nas quartas de final contra o Liverpool. Na temporada 19-20, ele marcou na ida e na volta das oitavas contra o Real Madrid. Já em 2021-22, ele brocou contra o PSG na fase de grupos e contra o Real Madrid na semifinal. O Gabriel, que agora tá no Arsenal, nunca venceu a orelhuda, apesar de ter passado perto disso em 2021, né? Perdeu a final, mas convenhamos que os números dele são bastante respeitáveis. Quem está em 8º lugar e já sabe que será eventualmente ultrapassado pelo Gabriel Jesus é ele, Luiz Adriano, exatamente aquele que esteve recentemente no Palmeiras. Com as camisas de Spartak Moscou e Shakhtar Donetsk, ele brocou 21 vezes na competição. E eu queria ressaltar um fato muito importante aqui, tá? Na temporada 2014-2015, o Luiz Adriano chegou a terminar a Champions com 9 gols marcados. É quase número de artilheiro, beleza? Mas o grande feito dele nessa competição é um recorde que ele divide exclusivamente com Lionel Messi. Você não ouviu errado, apenas Lionel Messi e Luiz Adriano conseguiram na história da Champions marcar 5 gols em uma única partida. Foi na fase de grupos da temporada 14-15, quando o Shakhtar venceu o Bate Borisov por 7-0 com 5 do Luiz Adriano. O Messi até hoje chora no banho por não ter esse recorde só pra ele. Detalhe, lembra que eu falei que o Luiz Adriano meteu 9 gols numa Champions? Pois é, foram 5 nesse jogo contra o Bate Borisov, né? Depois mais 3 no outro jogo contra o Bate Borisov. E depois mais um contra o Porto, ou seja, dos 9 gols, foram 8 contra o Bate Borisov.
Ou seja, o Luiz Adriano gostava de bater no bate, né? E ele ainda tem o recorde brasileiro com o maior número de hat-tricks na história da competição. Foram 3 jogos, né, fazendo 3 ou mais gols na Champions. Esse recorde ele divide com outro cara que também vai estar nessa lista. E esse desempenho do Luiz Adriano é muito engraçado, cara, porque sempre que tu vai pegar uns recordes de hat-tricks em Champions League, não importa assim o recorde que seja, sempre que envolve hat-trick, vai estar o nome do Luiz Adriano, entre outros caras do nível de Messi, Cristiano, Lewandowski e por aí vai, tá ligado? Parece que ele tá perdido lá, mas tem que respeitar o homem. O craque do belo sorriso, Roberto Firmino, é um dos grandes jogadores do Liverpool recente aí, né? Virou ídolo por lá e também foi muito bem na Champions League, tem 22 gols marcados, sendo todos eles pelos Reds aí, sob o comando de Jürgen Klopp. E a edição mais marcante pra ele foi a de 2017-18, quando ele é vice-artilheiro da Liga dos Campeões, ficando aí com 10 gols marcados e dividindo a artilharia de uma forma bem estranha, né? Justamente empatado com Mané e Salah, que eram seus companheiros de equipe, 10 gols pra cada um. Só que nessa Champions aí, o Real Madrid acabou ganhando do Liverpool na final, né? A final que o Firmino ganhou, foi campeão, foi no ano seguinte, na temporada 18-19. É nessa edição que ele faz aquele belo gol da vitória contra o PSG e sai comemorando, fazendo ali o caolho, né? O pirata, brincando com ele mesmo por causa de uma lesão perigosa que ele teve no olho ali, depois de levar uma dedada profunda, tá? Num jogo da Premier League em que metade do dedo do Vertonghen foi parar dentro da órbita ocular do Firminão. Foi uma dedada violenta, viu? Falamos agora de alguns jogadores recentes, mas as posições 5 e 6 dessa lista estão marcadas aí com jogadores mais antigos, beleza? Com 24 gols marcados em Liga dos Campeões, Elber é ídolo do Bayern de Munique e marcou 21 gols pelo clube da Baviera e 3 pelo Lyon. A era dele no futebol alemão durou bastante tempo, né? Chegou a atuar também pelo Stuttgart e pelo Borussia Mönchengladbach, mas nada chega perto do que ele fez pelo clube de Munique, onde jogou por 6 anos e ajudou os caras a vencerem a Champions League na temporada 2000-2001, inclusive metendo gol na semifinal no jogo de ida e no jogo de volta contra o Real Madrid, tá? Agora, se o Elber é um atacante dos anos 90, anos 2000, o outro que tá empatado com ele na lista, com 24 gols também, é o Mazzola. A gente começa falando dele explicando que o nome dele, na verdade, não é Mazzola. É e não é. O seu nome era José Altafini, mas ele foi apelidado de Mazzola por causa da semelhança dele com um craque da época, o Valentino Mazzola. E ele fez esses 24 gols na Champions por Juventus e Milan, sendo que ele tem um dado chocante, tá? Você aí na sua casa possivelmente sabe de cabeça que o recorde de gols em uma Champions League apenas é do Cristiano Ronaldo, que meteu 17 gols. Beleza, porém, sabe que na temporada 62-63 o Mazzola meteu 14 gols na Champions e que até o Cristiano Ronaldo quebrar esse recorde era dele o maior número de gols em uma edição? Pois é, esse recorde do Mazzola durou 51 anos, amigo. E obviamente com esse tanto de gol aí, ele saiu campeão daquela edição, com direito a doblete na final contra o Benfica de Eusébio, para dar ao Milan aquela que foi a primeira Liga dos Campeões aí das 7 que eles têm atualmente, né? E na época chamava Taça dos Campeões Europeus e tal, mas a gente chama tudo de Liga dos Campeões, tudo de Champions, que fica mais fácil. Aí no desempate a gente botou o Mazzola em quinto e o Elber em sexto, porque o Mazzola fez 24 gols em 28 jogos. Já o Elber precisou de 69 partidas, beleza? E em quarto lugar, Mário Jardel, que é um dos maiores atacantes brasileiros da história do futebol europeu. Ele que tem alguns feitos que até hoje não foram igualados. Por exemplo, o fato de que ele é até hoje o único brasileiro na história a ter conseguido conquistar 2 botas de ouro europeias, a famosa chuteira de ouro dada ao maior goleador das ligas nacionais aí. O homem era matador ao extremo e na Champions não foi diferente, porque ele marcou 25 gols ao todo e fora 6 gols marcados pelo Galatasaray, todos os outros foram com a camisa do Porto, né? Onde ele brilhou intensamente. Não, detalhe, essa passagem do Jardel pelo futebol português é tão boa que ele é até hoje o brasileiro com mais gols na história da Liga Portugal, tá? A gente até contou isso em outro vídeo aqui do canal. Quando fez gol contra o Bayern de Munique nas quartas de final, no jogo de ida e no jogo de volta, e apesar de ter sido eliminado logo ali, né? Acabou terminando a competição com 10 gols e dividindo a artilharia. E ele dividiu essa artilharia com o Rivaldo, que abre o pódio desse vídeo, né? O terceiro brasileiro mais goleador da história da Champions, com 27 gols marcados. E um detalhe bem curioso sobre o Rivaldo é que ele jogou para um caramba lá no Barcelona, mas o título de Champions que ele tem na sua carreira foi com o Milan, onde ele teve uma passagem bem apagada. Tanto é que na campanha do título ele fez apenas 2 gols, né? E se você pegar os números dele
a partir das quartas de final, vai ver que em todos os jogos até o Milan ser campeão, ele jogou somados 30 minutos apenas. Mas pro final da carreira, ele jogou no Olympiacos, onde fez 3 golzinhos em Champions também. Mas não tem jeito, dos 27 gols marcados, 22 foram pelo Barcelona, o clube onde sem dúvidas ele brilhou mais. E por falar em brilho, ele tem um negócio absolutamente fantástico, né? Que o primeiro gol que ele faz numa Champions é contra o Manchester United de Sir Alex Ferguson, sendo que ele marca um belíssimo gol de falta e depois manda um doblete com um gol de bicicleta, cara. Foi bizarro. E em termos goleadores, pra ele foi igual o Jardel, né? Na temporada 99-2000 ele termina como artilheiro com 10 gols marcados, então essa aí foi a melhor dele. Um dos brasileiros mais consagrados da história da Champions League certamente é o Kaká. O craque revelado pelo São Paulo chegou a atuar pelo Real Madrid, onde ele fez 5 gols dos 30 que ele tem na Champions, né? Mas sem dúvidas o maior brilho dele foi com a camisa do Milan, onde ele escreveu os capítulos mais lindos da sua história nessa competição. E dava pra saber já que o Kaká ia brilhar na Champions League quando ele começa assim, primeiro gol na Champions dele já é essa pintura aí, ó. E em 2004 e 2005 foi quando o Kaká chega na sua primeira final, aquela que o Milan perde de forma épica, e no caso do Milan triste, né, pro Liverpool no Milagre de Istambul. Mas nessa edição o Kaká tava menos goleador, fez apenas 2 gols e mais assistente, né, foram 6 passes pra gol. Só que depois o Kaká falou, não, vou decidir isso aí, né, virou realmente o homem-gol daquele Milan do Ancelotti. E na temporada 2006-2007 as coisas mudam completamente, porque o camisa 22 simplesmente foi o artilheiro daquela edição com 10 gols marcados, e ele meteu gol nas oitavas, meteu gol nas quartas, meteu gol nas semifinais. Por falar em semifinais, foi aqui talvez que Kaká tenha feito o gol mais emblemático de toda a sua carreira, quando ele fez de palhaça a defesa do Manchester United de Alex Ferguson e colocou a bola na casinha. Vocês estão vendo 2 defensores trombando aí? Eram o Evra e o Heinze, os 2 eram bons, tá? O sujeito embaçado, esse risadinha, né? Entendeu? Kaká, kkkkkkkk. E finalmente, em primeiríssimo lugar, encabeçando a lista de brasileiros mais artilheiros da história da Champions, tá ele, Neymar Júnior, que olha só, cara, o bicho tá no topo dessa lista com muita folga, tá? Ele tem 43 gols na competição. E assim, eu tô fazendo esse vídeo com a carreira do Neymar andando, então ele tem grandes chances de passar dos 50 gols, provavelmente passará. Mas o fato é que até o momento da gravação desse vídeo, os gols do Neymar na Champions se dividem muito bem entre Barcelona, onde ele marcou 21, e PSG, onde ele marcou 22. Números que fizeram o Ney a chegar a uma marca expressiva, tá? Ele tem um recorde muito bacana na Champions. Ele é o único jogador na história da competição a marcar 20 gols ou mais por clubes diferentes. E vale lembrar que foi no Barcelona que ele conseguiu de fato a sua maior consagração e seus momentos de maior felicidade na Liga dos Campeões, né? Em especial, obviamente, para a temporada 2014-2015, quando ele não só é campeão, como marca gol na final e acaba aquela temporada sendo artilheiro da Champinha, simplesmente dividindo a artilharia com Messi e Cristiano Ronaldo, amigo. Todos com 10 gols marcados, né? E por falar em brilho em Champions, também vale destacar um jogo muito emblemático pro Barcelona e pro Neymar, que foi aquele momento do 6-1 Barcelona pra cima do PSG, quando ele coloca a bola embaixo do braço, né, mete 2 gols, dá assistência decisiva, o cara tava on fire. Um momento absolutamente emblemático, só que o fato é que depois que ele vai pro Paris, o Neymar acaba não tendo a mesma sorte na Champions, né. Ele sofreu com lesões que o tiraram de mata-matas importantes, como nos anos de 2018 e 19, mas mesmo assim conseguiu ajudar o Paris a chegar numa final de Champions. Foi naquela temporada do super agosto lá, né, em 19 e 20, em que o PSG vai pra final e perde do Bayern de Munique por 1-0. E lembra que a gente disse que o Luiz Adriano é o brasileiro com mais hat-tricks na história da Champions? Pois é, ele dividia o recorde com alguém e esse alguém é o Neymar. O camisa 10 do Paris também tem 3 tripletas aí na competição. Agora eu quero saber de você nos comentários, com quantos gols na Champions League o Neymar encerra a carreira? E assim a gente encerra a lista, mas calma, porque alguns de vocês podem falar, pô, mas eu vi outra lista lá e tinha números diferentes, cara. O Eurofoot tá errando, hein? É importante que a gente explique, tá? Algumas listas aí vão incluir gols feitos na eliminatória pra Champions League, no famoso playoff da Champions League, na pré-Champions, beleza? Só que oficialmente nem a UEFA considera esses gols como gols de Liga dos Campeões. Eles são gols de eliminatórias de Liga dos Campeões, beleza? Como se fossem 2 competições diferentes. Fechou? Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que isso ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Valeu muito pela força e nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou!